Fala galera, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui no TV Infância. Tio Melancia na área com vocês mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme estar com vocês e hoje a gente tá com um convidado assim ilustríssimo, maravilhoso, lindão, parceiraço meu, e a gente vai começar a fazer uma série de entrevistas. A gente vai começar a fazer uma série relacionado religião e crianças. Religião, crianças, jovens e grupos. Então a nossa ideia hoje é falar sobre questões relacionadas a grupo de crianças e grupo de jovem, como cada religião faz um trabalho com criança, ou grupos independentes como Rotary, como Lions, né? Como os escoteiros, como pessoal, como clubes, por exemplo, ACM, ou como a Ordem Demolê. Então a nossa ideia, e inclusive foi como uma sugestão do nosso telespectador, de que a gente trouxesse aqui pessoas ligadas a grupos, né? Como é o tratamento, para que justamente pais, mães, tios, tias conseguissem entender melhor sobre cada grupo e o trabalho de cada grupo. E hoje eu trago aqui, essa noite maravilhosa, eu trago aqui o tio Joel, que está aqui sentado do meu ladinho. O tio Joel, ele é da Assembleia de Deus, ele faz um trabalho assim extraordinário com crianças. Já conheço aí perto de 20 anos, né, tio Joel? Aproximadamente isso, Melancia. Boa noite, muito obrigado. Boa noite para você de casa, por nos receber aí na sua casa. É um prazer receber, né, vocês, falar com vocês e agradecer esse meu super amigo, super parceiro, tio Melancia. Uma honra. Muito obrigado, meu amigo. É nós, é nós. Joelzinho, já começando aqui, fala para as pessoas que acompanham a TV Infância, quem é você? Você é professor, eu tô vendo pela sua camiseta aqui que você faz um trabalho de evangelização. Explica um pouquinho, primeiro quem é você, lado profissional, e depois o seu lado pessoal e o trabalho que você desenvolve com crianças. Combinado então, Melancia. Bom, pessoal, eu sou o tio Joel, né? Mais conhecido aí como também professor Joel. Eu sou pedagogo de formação, mestre na área de educação, né? Hoje eu coordeno também alguns cursos da graduação à distância, né? E o tio Joel aí aos longos desses anos, pelo menos aí há uns 10, 12 anos, o tio Joel trabalha com a evangelização de crianças, né? Por isso o tio Joel Ministério Infantil, né? Então a gente faz um trabalho voltado para a evangelização de crianças, né? Então o tio Joel tem feito aí ao longo desses 10, 12 anos aproximadamente, e nos últimos anos nós temos crescido bastante, né, esse trabalho de evangelização, né? De anunciar o evangelho, de anunciar Jesus aí à criançada. É esse trabalho que nós temos realizado. Olha que legal. Então, assim, claro que você tem toda uma questão pedagógica, uma questão lúdica por trás, né? Isso. Que não tem como isso tá no sangue, tá na gente e a gente acaba colocando isso em tudo que a gente faz. E você aproveita esse dom que você tem, que é ministrar aulas, e você. Quantas crianças hoje você tem? Eu chamo como? Eu chamo de ministério, é isso mesmo? Eu intitulo, né? Nós intitulamos como ministério, né? Porque a gente atende, por exemplo, o caso do tio Joel, eu atendo não só a igreja local que eu pertenço, né? Hoje eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 19, em Guarulhos, né? Eu sou diácono na Igreja Assembleia de Deus. E aí nós atendemos crianças não só na igreja local, que nós chamamos de congregação, mas eu saio atendendo outros ministérios e outras igrejas também. Então, um número preciso eu não consigo te dizer, né? Mas a gente atende aí um volume de crianças bem significativo. Então, todo final de semana, o tio Joel, o Ministério Infantil, está envolvido, né? Eu tenho lá minha turminha, meus dois personagens que me acompanham,
né? Então a ideia é, né, as crianças na igreja, elas também precisam de um tempo, né? E normalmente os cultos, né, eles são dedicados o louvor, a pregação do evangelho, da palavra, voltado para os adultos. E aí entram, né, os professores, né, o famoso tio e tia da salinha. E aí nós, né, intitulamos como Ministério Infantil. E deixar muito claro para você de casa que me assiste que não é o tio e a tia da salinha, né? É muito mais do que levar a criança para uma sala para passar um tempo enquanto o pai e a mãe está ali confortável participando do momento de culto, de louvor e de adoração. Tá? Então a gente atende aí todos os finais de semana, muitas crianças, né, anunciando, falando do amor de Jesus, trazendo valores para essas crianças também. E nos dias que vivemos, né, é muito importante que a gente trabalhe esses valores essenciais, que a fé, né, a religião contribui muito para isso. Tio Joel, se em algum momento da nossa entrevista eu falar alguma palavra aqui equivocada, me corrija na hora, por favor, hein? Pode deixar, combinado. Fica à vontade, à vontade. Tranquilo. Então você me falou assim, que a mãe e o pai, enfim, os responsáveis vão até a igreja, enquanto eles estão em louvor, as crianças ficam à parte para justamente não ficar correndo, né? Não, vamos colocar entre aspas, não ficar atrapalhando o louvor dos adultos. E aí, para que eles não fiquem apenas numa salinha lá, deixa a criançadinha aí jogada aí brincando. É onde entra o trabalho de vocês, evangelizando as crianças. Como que é feito esse trabalho? Isso, né? Não só a questão, na verdade, de atrapalhar o pai e a mãe, né? Então, o culto, ele costuma ser direcionado, né? O culto é um momento de louvor, de adoração que nós oferecemos a Deus, né? É a nossa oferta a Deus. Então, nós estamos ali rendendo graças a Deus por tudo que Ele é, né, por tudo aquilo que Deus representa nas nossas vidas. Então a gente observa muito que em muitas igrejas as crianças elas ficam lá num cantinho da igreja, abandonadas. Então imagine que você tem um culto de 1h30, 2 horas, uma mensagem que é voltada normalmente para o adulto, né? A gente sabe que a criança ela tem, né, as suas necessidades, tem o seu comportamento. Imagine que para nós adultos já é difícil você ficar 2 horas sentadinhos, quietinhos ali. E aí surge a necessidade de nós termos um espaço dentro da igreja e pessoas preparadas para atuar com essas crianças, né? Então, por exemplo, a gente tem lá os domingos a escola bíblica dominical, né? É uma escola mesmo, só que uma escola voltada para o ensinamento bíblico, o ensinamento da Bíblia para as crianças. Por exemplo, na escola dominical nós temos salas para todas as faixas etárias. Então você vai ter uma sala para os jovens, uma sala para adolescentes, uma para crianças, né? E aí as crianças você pode dividir, crianças, né, pequenas, crianças maiores, berçário. E aí é nesse momento em que entra, né, o professor, a professora, né? Não importa de ser chamado de tio ou tia, né? Mas a gente quer trazer a essência que é muito mais de ser o tio e a tia, né? Então a gente está ali de fato para poder ensinar, né? Trazer um ensinamento bíblico para essas crianças. É esse o trabalho que a gente desenvolve e olhando para a criança, pensando sempre nesse lado lúdico. Por isso que a gente utiliza de ferramentas pedagógicas, de ferramentas aí lúdicas, para que as crianças consigam assimilar de uma forma mais compreensível para ela, num linguajar mais próprio para essa criança. E fica mais gostoso, né? Porque enquanto o pai e a mãe, até fora mesmo da escola, porque eu imagino que o momento da escola vocês estão, só vocês na igreja, é isso? Isso mesmo. Vocês estão lá só com a criançada, mas eu imagino também que no momento de louvor que estão os adultos e as crianças também estão com os tios, e que eu acho a coisa assim, é muito agradável, né? Porque o tio e a tia traz aquela coisa de conforto, de amor, de carinho, isso, né? Isso mesmo. A ideia é essa. Essa, sensacional. Né? É o acolhimento dessa criança, de fato, é esse conforto, né? E até mesmo eu costumo fazer muitos trabalhos em outras igrejas, né? Por exemplo, a gente tem os cultos infantis, você tem o congresso, né? Que é uma festa
onde você traz outras crianças, né? Crianças da própria comunidade, crianças de outras igrejas, e até mesmo quando você coloca o adulto para participar desses momentos, né? A gente vê a satisfação, a alegria, o sorriso, né? Desperta a criança interior que todos nós temos, né? Então, às vezes, você vê aquele adulto que está sempre ali, parece de cara fechada, né? Carrancudo, e quando tem esses momentos, a gente vê ali aquela criança voltar, né? Sair aquela criança que está adormecido dentro de cada um de nós. Olha que bacana, que legal. Então, assim, hoje o tio Joel ele não se limita apenas à igreja sua, que fica onde? Em Guarulhos? Fica em Guarulhos, hoje eu congrego no Ponte Alta 2. No Ponte Alta 2. Isso. Então você não se limita apenas a ficar lá. Se ligar ou chamar o tio Joel, que daqui a pouco você vai passar o Instagram, se você também, o tio Joel Evangelização, como é que chama? Na verdade, a gente tem lá na igreja, né, o CEAMI, Centro de Aperfeiçoamento do Ministério Infantil, que é coordenado pela tia Marta Costa, que é a nossa coordenadora geral Legal. do Ministério. Aí nós temos o setor, que é Guarulhos, né? Guarulhos tem a tia Silvandira, que é a coordenadora, e eu sou um dos braços ali, junto da equipe que ajuda a tia Silvandira. Né? Então, o tio Joel não se limita hoje só ao atendimento da minha igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém. Né? Graças a Deus, aí, com a autorização dos nossos pastores, né? A gente vai aí anunciando, né, a mensagem, né, trazendo as boas novas, porque o evangelho é isso. É anunciar boas novas. E aí, daqui a pouco, né, como você falou, eu vou passar o Instagram para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do tio Joel. Já fala Pode qual que é o falar, seu então? Instagram. O Instagram é o tio Joel, o underline Ministério Infantil. Tio Joel, underline Ministério Infantil. Você vai conhecer um pouco do trabalho que o tio Joel desenvolve aí nas igrejas. Né? E quero deixar claro também, pessoal, que eu não cobro nenhum valor. Isso é legal dizer. Então, assim, ó, o tio Joel, underline Ministério Infantil, custo zero. Custo zero. Chama ele para ir na sua igreja para você ver como funciona. Se você não tem nenhum trabalho feito com crianças ou com jovens na sua igreja, chama esse cara. Entre em contato com ele, justamente para quê? Para você conseguir ver como funciona e de repente começar a fazer esse tipo de trabalho também na sua igreja, porque ela é importante. Sim. Né? E aí a gente, inclusive, eu ajudo, né, a dar formações, a gente faz formações para professores também, né, como o Melancia aqui bem reforçou. Se na sua igreja, no seu ministério, na sua comunidade não tem um departamento, não tem um grupo, a gente vai lá, a gente prepara as pessoas, né, porque eu quero deixar claro que a criança, ela também é importante. Né? Então a gente olha muito para a evangelização, por exemplo, só no adulto, né? Falar de Jesus, pregar Jesus, né? Ensinar algo só para os adultos. Não, as crianças, elas têm uma participação muito importante. Né? O próprio Jesus, né, quando viveu aqui entre nós, né, ele utilizava muito as crianças como exemplo. Né? Jesus amava as crianças. Né? Certa vez, né, Jesus pega as crianças e mostra para os seus discípulos, né, que nós precisamos ser igual a uma criança. Precisamos nos tornar uma criança. Uma criança no sentido de pureza, né? Da inocência, do coração limpo. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Né? A criança, você pode ver, ela está ali junto, brincando. Daqui a pouco ela pode até ficar aborrecida com seu colega, com seu amigo. Mas em questões de minutos ou segundos, já está tudo bem de novo. Diferente de nós adultos. Verdade. Né? Nós adultos, se eu não gostei de alguma coisa, por exemplo, que o Melancia falou, eu vou logo me fechar, talvez não volte mais a falar com o Melancia, corta relações, e a criança não. Né? Então Jesus trouxe muito para nós adultos o exemplo de ser uma criança. Sensacional, sensacional. E essa mensagem que o Joel acabou de deixar, ela mostra, e o que a gente hoje está passando, né? Referente a esses ataques que estão acontecendo, sempre aconteceu, mas agora de uma forma mais exaltada, né? Hoje a gente percebe que a mídia está dando muito mais ênfase para isso e eu acredito muito que você dando mais ênfase para esse tipo de coisa, você está alertando até outras crianças que de repente tem isso meio consigo a querer também a levar ela a fazer. Eu até postei alguma coisa no meu Instagram e no meu Facebook esses dias, que foi o quê? Em vez de você ficar alarmando
que uma escola, ou lembrando de uma escola lá atrás que sofreu um ataque, começa a olhar a bolsa do seu filho. Começa a olhar o celular do seu filho, começa a ver o que seu filho, com quem seu filho está falando e quais são as redes sociais do seu filho. Porque a partir do momento que eu começo a olhar e essa liberdade que os nossos filhos têm, ele precisa ser vigiada. Não dá e eu tô afirmando isso, né? Não tô nem perguntando, eu já vou perguntar já. Mas assim, a criança, ela é criança e ela precisa ser supervisionada sempre. Então eu encaro muito o que nós estamos vivendo hoje. É claro que é uma série de fatores, mas eu acho que a gente pode restringir muito a partir do momento que os pais ou os responsáveis começarem a participar mais da vida dos seus filhos, olhando bolsa, olhando celular, olhando redes sociais, vendo com quem seu filho está saindo, vendo com quem seu filho está relacionando e tudo mais. Sobre essa temática, tio Joel, que hoje tá na moda, tá na crista da onda, o que você pode falar pra gente e dar de mensagem pra gente? Bom, só reforçando, né, o Melancia falou de algo aqui muito importante, né? E compartilhei também, inclusive, esse post que você fez, né? Nós, enquanto pais, porque eu também me coloco nesse lugar, eu sou pai, né? Hoje tenho meu filho João Miguel, de 3 anos. E a gente precisa, enquanto pais, parar de terceirizar as nossas responsabilidades. E eu costumo, inclusive, falar isso para os pais também, que estão ali conosco na igreja, né? E digo para você, papai e mamãe, que está nos assistindo de casa, né? O adulto, ele precisa fiscalizar, ele precisa acompanhar, sim, a criança, né? A criança, né? Nós vivemos dias muito difíceis, dias trabalhosos, né? E a própria Bíblia vai falar a respeito disso, né? Nós temos aí o apóstolo Timóteo, aliás, Paulo, né? Teve lá um dos seus sucessores, que foi Timóteo, e Timóteo já dizia que viriam dias difíceis, dias, né, dificultosos, né? Então cabe a nós a nossa responsabilidade. Vamos parar de terceirizar, pai. Né? Então a gente vê muito, eu como professor, já leciono em escolas, né? Então a gente vê sempre a família terceirizando para a escola. Se é na igreja, o pai e a mãe terceiriza para o professor e para a professora da sala das crianças. Se é um jovem ou adulto, né, terceiriza a responsabilidade para o líder, terceiriza a responsabilidade para o pastor da igreja, né? Nós precisamos assumir o nosso papel de ser pai e mãe, né? Precisamos assumir o nosso papel de acompanhar os nossos filhos. Né? São crianças, né? Eu tenho o seguinte pensamento: criança precisa ter sim no limite, por exemplo, em questões ao celular, né? E a gente está num momento aí, numa onda, né, com esses ataques que têm acontecido nas escolas. Eu quero pedir para você, papai e mamãe, também não ficar só divulgando, compartilhando. Verifica se isso também é verdade, essa informação. Tem muita gente compartilhando notícias fakes, né? Lá na escola do meu filho, por exemplo, os pais com medo não estão mandando as crianças para a sala de aula. Eu sei que enquanto pai a gente fica com o coração apertado, a gente fica aflito, mas eu quero deixar uma mensagem para vocês, que a gente precisa também acreditar, confiar, né? Confiar e acreditar em Deus, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Não vamos também terceirizar a nossa responsabilidade para Deus, porque tem gente que acha, não, Deus cuida. Deus vai cuidar, papai e mamãe, mas você precisa fazer a sua parte também. Sensacional, sensacional. Isso é uma mensagem muito bonita mesmo. Você precisa fazer a sua parte. Não tenha dúvida disso. Tio Joel, eu vi que você trouxe aqui uma série de coisas assim muito bonitas. Explica pra gente, o que você trouxe aqui? O que é isso? É o seu instrumento de trabalho? Você usa isso aqui como fantoche? O que é isso aqui? Conta pra nós. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês dos materiais que eu costumo utilizar, né? A gente chama de recursos, né? Podemos falar que são recursos pedagógicos, recursos didáticos, para melhor ilustrar, então, aí para as crianças. Eu posso fazer aqui uma rápida ilustração, por exemplo, Melancia? Pode, claro. Então, eu trouxe aqui, ó, a questão da boca, né? O que será que sai da nossa boca? Né? O que será que nós falamos para as nossas crianças? Né? O que você, papai, mamãe, titio, titia, vovó e vovô, tem também falado para o seu filho e para a sua filha? Né? Porque as palavras, elas têm aí um peso, elas têm uma força. Né? Então, por exemplo, eu uso esse recurso aqui, né,
para falar para as crianças o que é que a nossa boca, o que é que nós estamos falando, né? E criança, gente, eu sempre digo que criança é um papagaio. Aprende muito rápido e reproduz muito rápido. Então, por exemplo, eu digo para as crianças que tem palavras que saem da nossa boca que são palavras que não servem para muita coisa. São palavras que vão direto para a lata do lixo. Por exemplo, palavrão, né? As palavras feias, né? O famoso xingamento, né? Isso não é legal. Né? E claro, se a gente olhar para o aspecto da fé, por exemplo, né? Jesus também nos ensinou que nós precisamos transmitir palavras de paz, palavras de amor. Né? Então, quando nós proferimos palavras que não fazem sentido, né? Palavras que deixam triste, palavras que vão machucar, né? Elas vão para a lata do lixo, como, por exemplo, palavrão. Tem palavras, crianças que estão me assistindo aí em casa também, que fazem as pessoas ficarem tristes, choram. Já viu a mamãe cortando a cebola na cozinha? A mamãe não chora? Chora. Né? Então eu uso, por exemplo, aqui a cebola para ilustrar, para mostrar que tem palavras que, seja uma criança ou adulto, fala e que podem machucar as pessoas, podem ferir outras pessoas. Tem palavras também, criançada, que elas são, bem ardidas, maliciosas, né? Igual uma pimenta. Então temos que tomar cuidado também com as palavras que nós falamos, né? Assim como vai ter palavras que vão fazer pessoas chorar, também tem palavras que elas machucam, que ardem como fogo, igual essa pimentinha aqui. Mas Jesus ensinou, né, e a Bíblia vai nos ensinar, que da nossa boca precisa sair palavras doces. E Jesus, né, mais precisamente no livro de Provérbios, né, o sábio Salomão, ele disse que a palavra de Deus, ela é muito doce, ela é mais doce que o mel. Né? Então, da nossa boquinha, criança, essa boquinha que papai te deu, papai do céu te deu, ela precisa proferir mensagens, né? Palavras de paz, de esperança. Vamos seguir o exemplo de Jesus? Jesus não saiu criticando ninguém, Jesus não saiu ferindo ninguém. O que ele precisou falar, ele falou com muito amor e com muita sabedoria. É um pouquinho do trabalho que nós fazemos lá, por exemplo, utilizando esse recurso. Porque mesmo às vezes na igreja, tem criança que às vezes fala um palavrão, tem criança que às vezes vai xingar o amigo, não é? E as nossas crianças, como eu falei, eles são papagaios, eles estão no momento de aprendizagem. Você pega uma criança que está aí nos seus 2, 3 anos de idade, né? Que está começando a formular as primeiras frases, né? Está começando a falar as suas primeiras palavras, vai reproduzir tudo. Uma outra dica para você, papai e mamãe que está em casa. Cuidado com o que você fala. Com as palavras que você fala. Com aquilo que nós, tio Melancia, enquanto pais, falamos para o nosso filho. Às vezes você em casa fala que seu filho é uma peste. Que seu filho é terrível. Que seu filho dá muito trabalho. Vamos mudar essa palavra? Né? Vamos dizer, por exemplo, a gente costuma dizer, né, no meio cristão, meu filho é uma bênção. Né? Filho, o pai te ama. Né? Então vamos dizer, filho, você tem um futuro brilhante. Em vez de você dizer uma palavra negativa, né, que vai machucar uma criança também, porque uma criança ela também tem sentimentos, uma criança também tem emoção. Nossa, sensacional, sensacional. Eu pudesse, eu bati a palma de pé para você agora. Obrigado, Melancia. Porque a gente vê isso, e às vezes até por falta de conhecimento, que às vezes alguns adultos o fazem, chamam, né, o filho de peste, porque meu filho é terrível, porque meu filho... Mas por falta de ter esse conhecimento, de não saber que realmente a palavra ela tem muita força. Exatamente. E aquilo que você solta, aquilo que você atrai. Então, o meu hoje está com 9 anos, desde quando ele estava na barriga da mãe dele, toda a questão de amor, de carinho, sabe? Claro, tem momentos que a gente às vezes tá bravo, né? Mas esse momento ele não pode ser sempre.
né? Esse momento ele tem que ser num dia de 24 horas. Se for 2 minutos, ele tem que ser muito, de preferência nenhum. Mas ele não pode ser sempre. E a criança ela tem que ouvir das nossas bocas, das bocas dos adultos, palavras de incentivo, palavras de amor, palavras de carinho, palavras de afeição. Eu não tenho dúvida nenhuma, se a grande maioria das crianças tivesse isso, faria um efeito completamente diferente, até do que está acontecendo hoje nessas escolas. Exatamente. Hoje aconteceu algo muito engraçado comigo. Eu fiquei num momento, uma situação em casa, e eu fiquei um pouco bravo. E olha como as nossas crianças elas percebem, olha como as nossas crianças elas sentem, né? E eu fiquei um pouco irritado e meu filho percebeu. Com 3 anos ele olhou para mim e falou: papai, o que foi? Né? Então as crianças elas sentem também. Né? E aí eu falei para ele: nada, filho, não foi nada, tá tudo bem. E aí já me tranquilizei e voltei ao normal. Né? É o que você falou, o que nós lançamos sobre a vida de uma criança é muito sério, é muito importante. Então eu gosto sempre de alertar pais, mães, professores, professoras, o cuidado que nós temos que ter ao falar. Não, sensacional, sensacional. E vai para você que está em casa essa dica. E assim, vamos tirar de uma vez por todas, né? O trabalho que hoje o tio Joel faz é um trabalho espetacular, é um trabalho lindo, é um trabalho de amor e de humanização. Então, se você puder, siga ele no Instagram, veja o que ele faz, vai lá na igreja, chama ele para tua igreja, né? Acompanhe, porque assim, eu não tenho dúvida nenhuma, tio Joel, o que falta hoje para muitas crianças é amor. Falta muito amor, falta muito carinho, falta muita compreensão. E que eu acredito que a religião, seja ela qual for, a gente precisa respeitar do fundo do coração. A gente precisa respeitar e aceitar. Mas assim, a gente precisa colocar as nossas crianças, levar a palavra de Deus. Eu acredito muito nisso, né? E as pessoas que seguem a gente, eu peço para você, se hoje o teu filho não ouve nada, faça uma oração com ele toda noite. Isso é muito fundamental. Fundamental, né? O maior mandamento que Jesus nos deixou, né? É o amor. O maior exemplo, a maior prova, né? Cristo ele fez a maior prova de amor por nós, quando ele entregou a vida dele por nós lá naquela cruz. Né? E as nossas crianças, elas precisam de amor e de carinho. Né? Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho que nós fazemos, o trabalho que o tio Joel faz, vou repetir aqui meu Instagram, tiojoel_ministério infantil. Tá? Lá no meu Instagram tem inclusive meus contatos também para você poder me chamar no WhatsApp. Estou sempre à disposição. Né? E a nossa missão é anunciar o evangelho. Né? E quando a criança aprende a amar, né? ela aprende esses ensinamentos que Cristo nos trouxe, nós aprendemos a amar e respeitar o próximo, mesmo com as suas diferenças. Sensacional. Tio Joel, para a gente encerrar, que o Fabinho aqui já mandou aqui no ponto eletrônico dizendo que a gente já está chegando ao final de mais um TV Infância. Você vai falar aqui na câmera da verdade aqui, ó. Você vai deixar um recado teu. Eu sei que você já deu recados valiosíssimos, mas um recado seu do fundo do seu coração para as pessoas que estão acompanhando a gente agora da TV Infância. Eu vou deixar esse recado com esse outro recurso que eu utilizo. Né? Às vezes a gente se encontra triste, cabisbaixo, e aqui a minha amiguinha Aninha, ela tá com o coração vazio. Falta alguma coisa para preencher esse coração. E a Aninha, ela tentou de várias formas preencher o coração dela. Né? Seja, por exemplo, melancia, com um brinquedo, seja, por exemplo, com um celular, né? Seja aqui, ó, com seus brinquedos, né? Às vezes lá na sua casa, às vezes com uma música, né? Às vezes com uma musiquinha. Esse eu gosto, esse eu gosto. Às vezes é com um lanche, né?
né? Às vezes é com uma comidinha, às vezes é com uma batatinha. De todas as maneiras, a gente quer às vezes preencher o nosso coração de alguma forma. Mas eu posso dizer para você com todas as certezas que quem pode preencher o nosso coração, independente da fé, da religião que você siga, que você ocupe, quem de fato preenche o nosso coração e pode transformar a nossa vida é Cristo. A tristeza ela vai embora e aí a Bíblia diz isso. Que o nosso rosto ele se transforma, ele fica belo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você de casa que nos assiste, para você criança que está me ouvindo, para você papai, para você mamãe. É muito importante para o desenvolvimento da criança, né, que ele também conheça. Né? Nós estamos falando de religião, né? Estamos falando de uma fé. Hoje estamos falando de uma fé específica, né? O cristianismo, né? O cristianismo evangélico. Mas é muito importante para o desenvolvimento da criança que ele possa ter esse contato com uma fé, que ele possa ter contato com a religião. A religião vai muito além de só explicar, de só ensinar Deus, mas traz também valores, né, traz ensinamentos preciosos. E pode ter certeza que lá na frente essas crianças nunca vão esquecer. Um beijo no coração de vocês. Meu querido amigo, parceiro de longa data, muito obrigado pelo convite. E a essa emissora por nos receber muito bem. Sim, TV Circuito sempre colaborando, sempre estando aqui com a gente. Eu que agradeço de todo o meu coração por você ter aceitado na hora, ter vindo falar com a gente aqui, ter trazido todos esses apetrechos aqui, ter contado essas histórias pra gente. E pra você, telespectador, fica um beijo, um carinho aqui pra vocês. Nos próximos programas, a gente vai estar trazendo outros grupos aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre questão religião, grupos, igreja, infância, jovem, porque é importante. A gente sente que o momento é esse, de trazer mais esclarecimento para todos vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo programa. Valeu, pessoal.